Nós, aqui em pleno território de Cabinda, num trecho de paisagem particularmente luxuriante, vamos trocar impressões com o comandante Pedalé. É um membro do Conselho Supremo de Defesa do MPLA, ainda dentro das estruturas político-militares do MPLA. Pertence à Comissão Diretiva da 2ª Região Político-Militar, Frente Norte. É também membro do Comitê Central e também uma das pedras essenciais do Bureau Político do MPLA. Comandante, em relação a Cabinda, naturalmente que a opinião pública tem tendência para muitas vezes não fazer uma interpretação correta do que se passa neste território, mercê da quantidade de notícias que são fornecidas através de certas agências internacionais. Aqui em Cabinda, antes do início da própria Revolução, muitos conheceram esta província como um simples distrito ou um simples posto administrativo, onde as suas enormes riquezas eram exploradas de uma maneira muito particular pelos diversos elementos grandes capitalistas que cá se encontravam na época. Estas populações desta província, que também sentiam a exploração, tiveram que seguir por detrás das populações de Luanda para que pudéssemos lutar e acabar com o colonialismo e o fascismo. É assim que as populações desta província, mais uma vez, estavam à altura de poderem compreender não só aquela atividade política que se via ou que se desencadeava antes do desencadeamento da luta armada, que muitas vezes, devido à opressão colonial, devido à opressão da PIDGS, ninguém podia fazer uma ação política aberta. Cabinda tem sido o laboratório, portanto, de todos os quadros políticos ou militares desta guerra, que nos tanto custou e que nos durou os 14 anos. Nessa altura, as populações, mais uma vez, concretizaram a sua realidade. E é assim que no norte desta província, muitos de nós que fizemos parte desde a primeira hora, tivemos que estar lado a lado das populações e encontrar precisamente a solução de poder orientar a luta, e que este povo que participou diretamente nesta luta, encontramos então hoje aqui nesta cidade da província. Não nos foi fácil, com certeza, de poder mobilizar, organizar, orientar as massas que tanto foram explorados, que tanto não tiveram oportunidade de poderem se preparar durante o século, durante muitos anos que cá o fascismo se encontrava, mas também nada lhes custou que pudessem compreender que só com as armas na mão, com o MPLA, com as FAPLAs, que este povo pudesse se libertar. E assim eles participaram ativamente nesta luta de libertação nacional. Comandante, quer dizer que posteriormente ao 25 de Abril, a implantação política e ideológica do MPLA nunca esteve em causa aqui junto das populações de Cabinda? É certo que aqui dentro da cidade houve uma situação desastrosa após 25 de Abril, onde se notou aquela liberdade política, da expressão política, que toda a gente pudesse falar da política. É assim que depois surgiram muitos grupinhos em toda Angola, se contava mais de 40 partidos políticos, e a cabo fim todos eles neste momento desapareceram. E aqui na província, ou aqui na cidade de Cabinda, surgiu então a chamada FLEC, que muito rapidamente procurou intensificar dentro de uma ação tribal, de uma ação regional, esticar as populações, que Cabinda não era Angola, que Cabinda, sim senhor, uma parte integrante de Angola, mas geograficamente estava separado do resto do território nacional e que era preciso encontrar uma plataforma. Bom, é assim que aquelas populações que não viveram uma política aberta durante muitos anos, aí
quiseram, ou aliás tentaram, de talvez serem corrompidos. População essa que durante a Guerra de Libertação Nacional, sem nenhuma dúvida, sem fazer uma propaganda, como muitos têm pretendido dizer, é que estas populações estavam sempre lado a lado ao MPLA durante a Guerra de Libertação Nacional. E que mesmo muitos que foram presos aqui pela repressão da PIDE-DGS é porque eles apoiavam o movimento, apoiavam porque tinham que escutar Angola combatente, portanto a voz dos combatentes angolanos que se dava na rádio, tanto na emissora congolesa em Brazzaville. O simples facto de uma pessoa de escutar esse programa era preso, portanto a PIDA apanhava e mandava precisamente para muitas prisões que todos conhecem aqui, como na Guiné, portanto nas ilhas de Cabo Verde e assim em Angola. E havia em Portugal, inclusivamente, não é? Portanto, repressão. Ora, outro aspecto que de facto não está tão pouco clarificado perante a opinião pública portuguesa é o que diz respeito às possíveis ramificações da FLEC. A FLEC neste momento não tem nenhuma hipótese, porque nós conhecemos que a FLEC não é o povo de Cabinda, como eles dizem, que está interessado a separar-se de Angola, mas é meia dúzia de indivíduos que neste momento estão no exterior e que estão ligados com o imperialismo norte-americano, que é muito bem conhecido, ninguém ignora isso. Portanto, esses indivíduos, neste momento, mesmo aqueles que cá ficaram e que muitas vezes pretendiam ter uma ligação com eles, já hoje compreendem que esses indivíduos não vêm para defender os interesses do nosso povo. Sim, portanto, no eixo das atividades que se reportavam à FLEC, apareciam vários nomes. Falou-se no Ndezita, no Rank Frank. Portanto, é esta dispersão que nunca foi devidamente clarificada para que a opinião pública portuguesa se pudesse orientar. O Ndezita, para já, tenho a dizer que é um elemento que aqueles que eram autoridades aqui em Angola, portanto, a autoridade portuguesa, o conhece, que era um dos elementos da PIDE-DGS. E hoje está radicado onde? E hoje está, ora está em Paris, ora está em Gabão, ora está em Kinshasa, mas tendo em conta as contradições que existem dentro da própria FLEC, não se entendem com o Rank Frank, segundo as informações, encontra-se em Paris, onde ele inclusive formou o tal chamado governo de Cabinda. Governo exílio. E mais tarde o Rank Frank proclamou a sua independência de Cabinda, portanto no Zaire. Ora, do ponto de vista militar ainda, e no tocante à vanguarda revolucionária do povo angolano, acode-me a ideia, essa ocorrência que vitimou o comandante Gica. Ora, também em Portugal não estamos habilitados a reproduzir as circunstâncias em que teria concretamente morrido o comandante Gica. Precisamente sabe-se que nós em Angola, hoje atualmente, o vanguarda deste povo é o MPLA. Existiam então os outros dois movimentos, que é a FNLA e a UNITA. E como se vê que estamos agora em guerra contra esses agentes do imperialismo, portanto foi assim que com o desencadeamento da guerra aqui contra o MPLA e a FNLA, é assim que o comandante Gica, num dos obusos lançados pelos elementos da FNLA, que estavam instalados a 3 km fora das nossas bases, é assim que causou precisamente a morte dele, que morreu precisamente numa base, tanto na montanha chamada Tiso, que era o ponto vital da segurança aqui desta cidade, e então portanto por uma infelicidade atingiu um estilhaço de um obuso lançado pelo FNLA e assim causou a morte do comandante Gica. Ora, o comandante pode particularizar, digamos, rememorar antes a todos os episódios que conduziram à retirada ou à expulsão daqui do território da FNLA e da UNITA, respectivamente? Como é que isso aconteceu? Não há nenhuma dúvida. Há muitos elementos que cá passaram, que têm passado cá, e que inclusivamente os próprios, portanto, autoridades portuguesas, que conhecem melhor quem é que lutou aqui nesta província durante a guerra, portanto, durante a luta de libertação nacional, como é que o MPLA se instalou aqui nesta cidade, particularmente dentro da cidade, quando é que os elementos da FNLA cá chegaram,
quando é que os elementos da UNITA cá chegaram? Precisamente havia uma grande tranquilidade após aquilo que tenho ouvido dizer o dia 2 de novembro de 74, quando os elementos, chamados elementos da FLEC, escandalosamente aqui na cidade de Cabinda maltratavam as populações, inclusivamente o próprio exército português não tinham aquele respeito, não davam aquele respeito que devia dar, porque os elementos que fizeram parte da FLEC são aqueles que os portugueses consideravam como forças especiais, portanto, trupe especial, TES. E esses roubaram as armas nos aquartelamentos, armas essas que depois intensificaram a ação deles, portanto, a ação da FLEC. Ora, muito bem, o dia 2 de novembro era preciso que as forças revolucionárias de libertação deste território tinham que chegar, tinham que se instalar dentro da cidade de Cabinda. E assim, aqueles que já sabiam, primeiro, eram agentes do imperialismo, agentes da PIDE DGS, bem conhecido, elementos esses que fizeram morrer dezenas e dezenas de filhos mais queridos desta própria província e desta Angola, esses sentiram que era preciso abandonar a cidade de Cabinda e fugiram para o exterior, como fizeram. Portanto, esses indivíduos desapareceram e assim, com a chegada das nossas forças aqui na cidade, manteve-se a ordem, a tranquilidade, demonstrou-se uma nova vida, que as populações são testemunhas e aquelas que cá estão como estrangeiros também são testemunhas, que a vida normalizou-se. E então o que aconteceu? Aconteceu que após a chegada em abril ou em maio à FNLA, aqui em Cabinda, como todos bem sabem, que as forças da FNLA em Angola vinham para poderem tomar o poder com a força. Isto todo mundo conhece, ninguém desconhece. É assim que, postos nesta cidade de Cabinda, faziam todo tipo de repressão, inclusivamente contra os elementos da vanguarda deste povo, que é o MPLA. Havia provocações, havia distúrbios, roubos, todo tipo de incidentes havia. É nessa circunstância que provocou a tal confrontação que houve no dia, não me lembro bem a data, portanto provocou a morte do comandante Jique. Portanto foi nessa altura, essas confrontações que a cabo fim levaram até posto fora desta província as forças da FNLA. Portanto os abusos que faziam, o não acreditarem aquilo que as forças da vanguarda têm feito, o movimento da vanguarda que o MPLA tem feito aqui dentro desta terra, é assim que causou a retirada dos elementos da FNLA aqui em Cabinda. Quanto aos elementos... Exatamente, a UNITA, por sua vez, retirou-se, digamos, em obediência a uma solicitação estratégica, ou foi coagida a retirar-se pela força? Quanto à UNITA, sabe-se que o senhor Dr. Savimbi, como sempre disse, que ele veio manter a paz em Angola e que se mantinha sempre numa certa neutralidade, sem se pôr em força, achou que era preciso, na altura, declarar-se a guerra contra o MPLA. É assim, após a declaração de guerra feita pelo presidente Savimbi, portanto, que é o da UNITA, as forças da UNITA que se encontravam aqui sentiram-se aflitos porque sabiam que o MPLA, com certeza, mais tarde ou mais cedo, havia de atacar. É assim que eles abandonaram as suas instalações e pediram o exílio nas forças portuguesas. Pois bem. Muito obrigado, comandante, pelo seu relato.